simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha ou charge, da tirinha charge? Como que ela chama, Bruna? Nina. Nina. Oi, Nina. Muito, né, Nina? A linguagem verbal e a linguagem não verbal são, assim, de suma importância, principalmente numa charge, né? A professora Guiomar falou aqui no bloco anterior, né, sobre o texto publicitário, onde também usa-se muito a imagem. Então, é de suma importância que você observa a linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, que são as imagens. Por quê? Principalmente na tirinha e na charge, no cartoon, né, para você fazer essa interpretação, porque de repente não tem nem palavras, mas você precisa de observar a fisionomia, a feição, né? Por quê? Porque o personagem ele faz caras e bocas. Então ele está fazendo ali, ele está com raiva, ele está dando risada, né? Isso tudo ajuda você a interpretar. As cores que estão ali naqueles quadrinhos, né? Te ajudam a interpretar. Por quê? Porque as imagens também, elas comunicam, né? Porque lembra do conceito de texto? Texto é tudo aquilo que passa uma mensagem. E ali naquele quadrinho, no cartoon ou na tirinha, o quadrinho, né, dividido ali, tem aquela barreira, às vezes tem aquela... li essa semana passada uma tirinha muito legal, né? Onde o personagem, ele tentava sair daquele quadrinho, ele empurrava, isso quer dizer... Ali, para você fazer uma interpretação, que ele está preso, né? Ele está querendo uma libertação. Então, ele está tentando derrubar aquela barreira que tem ali, que é aquela linha do quadrinho, né? Ele está se sentindo preso dentro daqueles quadrinhos. Então, é de suma importância para você fazer uma interpretação, ler, né? Isso é o ler entre linhas, é ler além da linguagem verbal, tudo que compõe, né, todas as imagens que compõem aquele texto. Nossa próxima pergunta agora é uma pergunta do primeiro ano. Qual deve ser o formato de uma entrevista? Beleza, é interessante que a gente trabalhou muito na língua inglesa, nos primeiros PETs, primeiras aulas remotas, a parte de estratégia de leitura. Aí eu peguei esse material do PET para elaborar a aula, eu peguei um texto até sobre Selena Gomez, aquela cantora, atriz. Aí eu bolei a aula, elaborei a aula baseado naquele texto. Se você fosse entrevistar, é uma atividade de escrita. Se você fosse entrevistar aquela cantora, baseado nesses textos, quais as perguntas que você poderia perguntar? Aí seria a estrutura, né, que pergunta. A estrutura de uma entrevista seria como se o estudante fizesse o papel de um jornalista, de um entrevistador. A entrevista são dois jeitos. Ou você faz ela com pergunta e resposta, que é muito usado, né? Ou também sem ser pergunta e resposta. Vai um texto mais corrido, com fotos, com opiniões, tipo uma reportagem, que é aquela entrevista, não é pergunta e resposta. Então ela pode ser escolhida ou de pergunta e resposta, ou como um texto corrido. É também uma forma agradável de se ler, muito ilustrado, com muita citação, com muita opinião. Dá também uma matéria interessante. Nossa próxima pergunta agora é da Rosiane dos Santos, da Escola Estadual Professor Afonso Neves, aqui de Belo Horizonte. Rosiane está pedindo sobre tópico frasal. Poderia dar alguns exemplos de como usá-lo na redação? Rosiane? Isso. Ótima pergunta, né, Rosiane? Porque o tópico frasal é o coração do parágrafo, né? E é de suma importância repetir e falar várias vezes, né, que puder aqui, que em cada parágrafo tem que ter um tópico frasal. Cada parágrafo é desenrolado ali, né, uma ideia central. Então, só pode ter um tópico frasal. Quer dizer, o tópico frasal é aquela primeira oração, geralmente ela é bem curtinha, que está lá no início de cada parágrafo. Por que ela é importante? Ela é importante para você que está escrevendo, porque é o norte.
Ao redor dela, você vai colocar as ideias secundárias, porque ali está a ideia principal. Você colocou ali a ideia principal e o tópico frasal, você vai desenrolar o seu parágrafo. Logo depois, você pode colocar os dados estatísticos, você pode colocar... por quê? Quando você... vamos supor, você colocou... me perguntou aí como que você pode usar esse tópico frasal. Vou falar aqui 2, 3, que são mais comuns. Você precisa de identificar para você qual é a melhor maneira de escrever. Por exemplo, você pode começar com uma definição, né? Por exemplo, você vai falar sobre a definição urbana, então você começa com uma definição do que é violência. Então, a primeira frase lá, você definiu o que é violência. É seu tópico frasal. Aí depois que você definiu o que é violência, você vai especificar aí que você quer falar sobre violência urbana. Então, você pode colocar uma citação de alguém e você pode... por que você definiu ali? Né? Então, são as ideias secundárias. Mas você pode também começar o seu parágrafo, o seu tópico frasal, ser uma frase interrogativa. Né? Você pode perguntar, mas se você começou com uma frase interrogativa, você precisa respondê-la. Né? Ah, mas eu não posso deixar, professora, para que o corretor faça uma reflexão? De jeito nenhum. Porque, por exemplo, se for no Enem e você deixou para aquela pergunta para o corretor refletir sobre aquele problema que você estava escrevendo, ele vai tirar seu ponto, tá? Então, você pode começar com uma interrogação. Você pode começar com uma citação. Né? Então, nós já falamos com uma definição, com uma interrogação, com uma citação, tá? Aí você precisa, para você, o que você acha melhor? Você começa definindo o assunto, aí a partir daquele assunto você coloca as ideias secundárias, os dados estatísticos, as citações, ou você começa com uma interrogação, né? Então tem várias maneiras de começar um parágrafo. O que é de suma importância é você ter em mente cada parágrafo uma ideia principal, quer dizer, um tópico frasal. E por que é interessante para o corretor ou para o professor que vai ler a sua redação? Porque ao ler aquele parágrafo, aquela primeira oração, ela sabe sobre o que você vai falar naqueles parágrafos, né? Presta atenção, o tema é único, né? O tema é único, você não pode fugir do tema na sua redação. Quando eu falei, cada parágrafo tem uma ideia principal, mas dentro daquele tema maior que é a redação, ok? Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta de 9º ano. Qual a importância do diálogo no inglês, professor Fernando? Boa pergunta, que a gente, eu com muito tempo de experiência em sala de aula, usei muito diálogo. Usei quase exclusivamente diálogo, porque mais antigamente os gêneros textuais é uma coisa mais usados mais de 2000 para cá, que é usado essa ideia de gênero, você sabendo, é um divisor de águas. Agora, eu acho que, então, as duas coisas, os gêneros, aquela variedade de gênero em língua inglesa, e o diálogo, que o diálogo, a importância dele é porque ele sempre tem um propósito comunicativo. Então, você, por exemplo, um diálogo numa loja de roupas, a pessoa ir numa loja de roupas. Então, você tem ali pergunta de preço, você tem cores, você tem, pode ensinar os comparativos. Então, vários itens gramaticais que podem ser explicados ali. E ele não perde a comunicação, porque ele é a pergunta e resposta. Então, ele tem 2 interlocutores. Então, eu acho importante, porque ele liga muito, enquanto, às vezes, o gênero textual se comunica, mas não o diálogo é mais perto da conversação, de uma língua mais viva. Então, por isso que eu acho importante o uso dele. Nossa próxima pergunta é para você também, professor. A opinião em uma entrevista, uma pergunta de primeiro ano. Entrevista, né? Que é uma pergunta boa também, que a gente usava muito esse estratégia que eu usei de pegar os textos, vários textos, e você vai fazer um aluno faz as perguntas, desses textos, você vai entrevistar essa cantora, sei lá, quais perguntas você faria? E pode entregar os mesmos textos a outro aluno
outro estudante, e ele vai ser a pessoa entrevistada. Então ele vai responder de acordo com aquelas perguntas e o outro vai fazer as perguntas. E acho que exercita demais, eu acho ligar o jornalismo à língua portuguesa, à língua inglesa, à linguagem, eu acho uma coisa fantástica. Nada ajuda mais do que você, porque tem infinidade de gêneros textuais, gênero literário, faz parte também do jornalístico, você acha gêneros literários. Agora, na entrevista, você tem, igual foi explicado para a professora Guiomar, explicou da opinião, da notícia, até explicações muito boas, as explicações de Rose também. Então, na reportagem há também, na entrevista, que também é meio parecida com uma reportagem, depende de se não for a pergunta e resposta, ela é parecida, as coisas se misturam, isso é só entrevista, isso é só, pode ser uma reportagem, que na reportagem você pegou a entrevista. Então lá há opinião, não tanto quanto em outras matérias, mas há opinião sim, eu acho que há. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de terceiro ano. O texto literário pode ser escrito em prosa? Isso, pode sim, né? Eu até falei aqui um pouquinho que o texto literário não é só o poema, né? O que é o texto literário? Ele pode vir em forma de uma peça teatral, de uma crônica, de um romance, né? Então, o que é prosa? Vamos lá, prosa, vamos aproveitar aqui o momento, né? E a diferença entre prosa e verso. Então, o que é prosa? Prosa é quando você começa a escrever no início da linha e vai até o final da linha, né? Você usa a linha toda, terminou, passa para baixo. E assim forma-se o parágrafo, né? E o que é o verso? O verso é escrito num pedacinho só de linha. Então, pode ser no meio ou no canto, não importa, mas o resto da linha, ela fica em branco. Então, terminou ou não a frase ou o que o autor quis dizer, mas ele passa para a linha de baixo. Porque isso tem um propósito, né? Ele tem um propósito, ele tem uma rima, ele tem um ritmo, ele tem a musicalidade. Então, ele tem como ele quer formar aqueles versos, qual que é a metrificação. E a prosa não, a prosa é contínua. Mas existe sim, né? Ele é chamado de prosa literária, né? Ou prosa poética. Então, não quer dizer que ele está escrito em prosa, que ele não tem elementos do texto literário. E ele pode ter sim, que é a subjetividade, é o uso das figuras de linguagem, o uso da plurissignificação, né? É aquele texto ter vários significados. Então, este é o texto literário, mas ele é chamado de prosa poética ou prosa literária. Muito obrigada, professora. Nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagem. Se ficou alguma dúvida, acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Não esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, para você assistir quantas vezes quiser. Agradeço a presença dos professores, dos intérpretes e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!